E para falar no Espírito Santo, vamos falar um pouquinho também dos anjos, né? Para você entender, no assunto que você está envolvido, se você estiver contribuindo com Deus, os anjos vão estar junto com você. O que são os anjos? São espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação. O que eles são nossos? São nossos servos, os anjos. Então preste bem atenção. Se eu estiver fazendo algo, que aquilo está dentro do propósito de Deus, da maneira de Deus, quem vai estar ali me ajudando? Os anjos. A partir do momento que eu tomo uma atitude que não é o propósito de Deus, que está até contra aqui, o mover de Deus, em propósito, os anjos se afastam. Na hora se afastam. Um dia um irmãozinho estava com a visão bem aberta, conversando com a Rose. Os dois conversando assim, ó. E ele começou a rir e falar para a Rose: Rose, nós estamos falando aqui de ontem, lá do culto, mas está impregnado. Os anjos, eu estou dando risada aqui, porque eles estão atropelando um outro, um em cima do outro aqui, em cima de nós aqui. E ele dando risada e tal. E nisso meu menino chegou atrasado, né? Em vez de chegar às 8 horas, chegou 9 e pouco da manhã, entrou dentro da loja. A Rose pegou e falou assim: vê se pode, isso é hora do cara chegar no serviço. E falou com um ar crítico, assim, né? Na hora, desapareceu os anjos. O rapaz fechou a cara e falou: você não sabe o que aconteceu? Eu falei: o que foi? Só de você falar assim, os anjos, tudo foi embora, e agora está cheio de demônios. Mesmo tanto que tem de anjo, tem de demônio agora, em cima de nós aqui. Então o que você compreende com isso? Os anjos, eles estão a serviço nosso. Eu escutando o Kenneth Hagin, né, que eu estou escutando bastante esses dias, porque a gente na internet tem que procurar coisa que edifica, né? Então ele contando, né, que uma vez ele aprendeu, só que ele falou: eu não vou ensinar para os outros aquilo que não funciona na minha vida. Ele falou: eu não aconselho ninguém a ensinar para os outros aquilo que não funciona na vida dele. E isso tem funcionado na nossa vida. Eu tenho ensinado os irmãos têm até dado testemunho aqui, né, de pedir para os anjos ajudar. Senhor, manda um anjo lá para ajudar e tal. E o Kenneth Hagin falando assim, que ele precisava muito uma vez de $2.000, não sei quantidade lá. Ele disse que era, ele falou assim, até ele falou: hoje não é muito dinheiro, mas na época era muito dinheiro. E era impossível. Então ele falou assim: ó, Senhor, que os anjos teus façam com que esse dinheiro venha na minha mão. E passou-se uns dias, aquele dinheiro veio milagrosamente na mão dele, né? Não tinha como ele conseguir aquele dinheiro, e o dinheiro veio. Por quê? Porque ele pediu, né? Agora preste bem atenção. Você vai sair então pedindo: anjos, traz para mim tantos mil. Querido, primeiro você tem que alinhar a tua vida. Por que o Kenneth Hagin teve que ir lá? A vida dele estava alinhada com Deus, era para servir a Deus, era para pagar uma despesa de Deus. Ele estava envolvido com as coisas de Deus. Então é lógico, né? Se o irmão aqui falar: não, então vou usar os anjos, né, porque eu estou com uma vida meio braba aqui, né? Mas, querido, você tem que saber que as coisas você tem que entrar na dimensão para poder aquela dimensão funcionar na tua vida. E a dimensão sempre é o propósito de Deus, né? Quando nós saímos do propósito de Deus, nós entramos no nosso, querido, só vai ter confusão. Você vai interpretar tudo errado. Você pensa que é Deus que está te dando revelação e tal, e que nada, é o teu coração, né, e o diabo te empurrando. E esse empurrão do diabo dá uma impressão que está fruindo, que é Deus que está, entendeu? Mas lá na frente você vai cair do cavalo. Então nós temos que entender como é que é isso. E uma coisa então que eu quero que vocês aprendam é que a Bíblia, ela fala muito sobre o coração. E quando eu quero ouvir a Deus, eu vou falar para vocês mais ou menos como é que eu escuto a Deus. De repente eu estou com uma coisa assim, eu estou orando, aquilo está me ocupando minha mente, ou eu estou orando por alguém, ou por uma circunstância, tal. De repente vem um pensamento.
vem o pensamento. E aí, nós aprendemos aqui, né, que quando vem um pensamento, para um pensamento vir, você tem uma segunda pessoa, pensante também, né, que ouve. Você ouvir um pensamento, é a reação àquele pensamento, você vai ter que pensar também. Então, nossa mente começa a ter duas vozes. E de repente eu converso com aquele pensamento, sem falar nada, mas eu converso com aquele pensamento. Eu falo, mas será? Né? Então vem um pensamento assim, o Lu não está gostando de você. É um pensamento, tá, gente? Aí eu falo assim, é mesmo, né? Ele está esquisito hoje. Eu começo a conversar com o meu pensamento. E assim, eu começo a criar problema no meu coração com o Lu. É tudo que o diabo quer. Aí quando eu vou na Bíblia, daí a Bíblia fala assim, ame teu inimigo, tenha bons olhos. Né? Aí eu começo a falar assim, peraí, eu não posso, isso aqui não pode ser de Deus, né? Então eu começo a discernir. Por quê? Porque eu tenho a Bíblia, eu tenho os ensinos que dá na igreja, e eu tenho o Espírito Santo, que daí eu começo a buscar a ajuda do Espírito Santo, e essa guerra começa a acontecer no meu pensamento. De repente, né, você escuta uma má notícia, né, e você começa a falar, vem um pensamento na tua cabeça, se me der um câncer, o câncer pode vir, né? Credo, aí você vê um carocinho no teu corpo, ai meu Deus, será que já é o câncer? E você começa a conversar com aquele pensamento, né? E se no mundo espiritual você atrai as coisas de Deus para a tua vida, pegaram, gente? Se você ficar pensando essas coisas, acontece, você vai atrair para a tua vida. O que Jó falou? Todo o mal que eu mais temia, justamente esse, me sobreveio. E você vai ver que a Bíblia fala demais de pensamento. Em todo momento a Bíblia está falando do pensamento. E aí o apóstolo Paulo começa a falar assim, do coração. Os olhos do coração. O entendimento no coração. Os propósitos do coração. Então nós temos um lugar de pensamento, um lugar que brota sentimento e pensamento que vem de um lugar. Então nós vemos o seguinte, né, que nós podemos interpretar o seguinte, que nós temos nosso cérebro, aonde comunica com o nosso coração, entende? E no nosso cérebro nós podemos ter certeza que o diabo fala no nosso cérebro, que os anjos falam no nosso cérebro, que Deus fala no nosso cérebro, e que o nosso cérebro também fala buscando as coisas que estão armazenadas também, brota também no nosso cérebro. Então nós aprendemos a ouvir vozes espirituais quando nós começamos a entrar no campo do pensamento. E aí a Bíblia inteira, né, ela vai ensinar você a lidar com isso, tá? Deixa eu pegar alguns versículos aqui para nós. Glória a Deus, né? Deixa eu pegar um versículo bem comum, na Bíblia está cheio, tá, gente? Eu posso pegar, eu até separei aqui, né, um estudinho aqui, mas tem uma infinidade de versículos que fala de tudo que está no coração, mas nós vamos falar de dois bem simples. Põe para mim Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Agora olha bem, Mateus, põe Mateus para mim, 12, de 34 a 35. Ninhada de cobras venenosa. Como é que vocês podem dizer coisas boas, se são maus?
Pois a boca fala do que o coração está. A boca fala do que o coração está. A pessoa boa tira o bem do seu depósito, coisas boas. E a pessoa má tira o mal do seu depósito, de coisas más. Então aqui tem duas coisas. Como é que nós alimentamos o nosso coração? É com as imaginações, com os pensamentos. Então quando você está ouvindo alguma coisa, meditando na palavra, querido, possivelmente, né, Deus está falando com você. Ele pode estar falando com você direto ou indiretamente. Deus, quando você está guardando a palavra de Deus no teu coração, Deus está falando com você. Se você guardou no coração, é porque você ouviu Deus. Se você retrucou ou resistiu, é porque você endureceu o coração e você rejeitou a palavra de Deus. E às vezes nós rejeitamos a palavra de Deus de tanto nós meditarmos coisas erradas. Se no nosso coração estiver cheio de coisas más, não vai caber as coisas boas que Deus quer pôr no nosso coração. Quando Jesus estava ensinando sobre a semente, que ele pegou e falou, a fé é como um grão de mostarda, o que ele estava dizendo? A palavra de Deus, olha bem, ele falou assim, ó, o reino de Deus é como o homem que saiu semeando. Ele jogou na beira do caminho, jogou na pedra, jogou no coisa, né? E também ele falou, e lá no Salmo fala assim, que quão formosos é os pés daquele que anunciam coisas boas. Não tem aquele que vai, né, e plantando, chorando, que não vai voltar, colhendo com júbilo. Então, você tem que compreender isso. Quando nós colocamos a palavra de Deus no nosso coração, ela pode ser simples, mas tem que ser de amor, tem que ser de acordo com a palavra de Deus mesmo. Nós colocamos no nosso coração, e nós damos importância a ela. Eu não vou ter problema com pessoas, eu vou amar. Então quando a irmã estava recebendo a palavra que ela tinha que amar, ela já começou a falar, eu estou errada, não é assim? Então no pensamento dela, ela ouviu aquelas pessoas, mas lá dentro dela, a semente que ela ouviu na igreja, estava falando assim, eu estou errada, posso ser assim. Aí veio, né, no coração dela veio o quê? A Fran, está entendendo? Se essa irmã chegar aqui, olha, Deus falou para mim falar com a Fran, ela vai estar mentindo? Não, ela vai estar falando com autoridade aquilo que aconteceu. Pegaram? O pastor estava pregando e Deus falou comigo na pregação. Como é que você vai ter certeza que Deus falou com você? Porque aquilo disse algo para você, aquilo te confrontou, aquilo, né? Você recebeu aquilo lá e você deu importância para aquilo. Deus falou com você. E você guardou aquilo no coração. O que a Bíblia fala assim? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra é uma semente que vai no teu coração, mas no dia, querido, que você precisar, ela vai dar fruto. Você vai ter uma resposta de Deus. O Espírito Santo vai fazer você lembrar, e na hora que o Espírito Santo fazer você lembrar, porque o Espírito Santo ele não vai ficar manifestando todo momento assim, ó, e vai criar uma onda sonórica para poder falar em voz audível com você. Ele vai entrar no teu espírito, que é o teu coração, e vai mover o teu coração, e o teu coração vai impulsionar na tua mente vai pensar, e você vai falar, isso só pode ser Deus. Conforme você vai aprendendo as vozes do seu pensamento, as vozes do teu coração, você começa a discernir, esse é eu, esse é o diabo, né? Esse é o Espírito Santo. A Bíblia
você está vindo no culto, você tem uma vida de propósito com Deus. E se você tem uma vida de propósito com Deus, né, você está envolvido nos propósitos de Deus que são prioritários, né, que é entregar a vida para Jesus, não deixar de congregar, envolvido nos projetos de Deus, né? Então você vai discernir, né, que o diabo ele quer roubar, matar, destruir. Olha bem, como é que você sabe que você não ouve? Eu não gosto quando o pastor fala de finança. Por que você não gosta que o pastor fala de finança? Porque o teu coração é endurecido aos projetos de Deus para a tua vida. E você foi plantado muita semente no teu coração que Deus não quer que você seja rico. Tem que viver uma vida miserável. O dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é a raiz de todos os males, né? Mas não é o dinheiro só que a Bíblia falou. A Bíblia falou o amor ao dinheiro. Então é o amor ao dinheiro, é o apego ao dinheiro, né? Mas daí agora você não, você fala assim, não, dinheiro é de Deus, dinheiro é de Deus. Deus quer me prosperar para que eu possa fazer uma proposta para os irmãos. Eu acabei de fazer uma proposta para o Edmar, né? Que se eu não tenho condições, eu não podia fazer. Eu posso fazer uma proposta, né, para vocês, se eu não tiver condições, não pode fazer. Entende? Então o dinheiro é muito importante para amar, o dinheiro é muito importante para obedecer a Deus, para fazer o projeto de Deus. A Bíblia diz que é mais bem-aventurado dado, que aí eu começo a aprender essas coisas, daí o meu coração vai estar aberto aos ensinos sobre prosperidade. Mas se eu pensar o contrário, o meu coração vai estar endurecido aquilo que é de Deus, e eu vou escolhendo os caminhos que eu quero andar, né? Se eu pegar, né, vamos supor assim, se eu pegar e começar a ouvir que a minha igreja me bloqueia, que o meu pastor me bloqueia, que eu estou bloqueado, que eu não sei o que estou bloqueado, né? Tudo, e de fato tem verdade nisso tudo, mas eu começo a pegar o caminho de sair sem entender o propósito de Deus, eu começo a desonrar a autoridade, eu não pego o propósito de Deus, que do momento meu, eu começo a perder ele, daí eu não vou ter nem presente, nem futuro e nem nada, perigoso ir até para o inferno por causa disso. Tudo por quê? Porque eu ouvi palavras que endureceu o meu coração a princípios de Deus. Eu não posso. E qual que é o problema de tudo isso aí, né? A pessoa, quando ela aprende a palavra de Deus, e ela fica firme nos propósitos, no princípio de Deus, ela ouve essas mesmas palavras, mas ela começa a ter uma coisa que é bem interessante. Ela começa a ter uma coisa bem interessante que Jesus fala assim, que nós temos que ter olhos bons. Esse olhos bons é um dos segredos para você ouvir a Deus. Então, quando eu conheço a palavra de Deus, a Bíblia fala assim, que a tua palavra é luz para os meus olhos, acho que é isso mesmo, né? E lâmpada para o meu caminho, né? Eu começo a ter luz. A palavra de Deus começa a me fazer eu interpretar. A pessoa pode me ensinar uma coisa errada, eu tiro proveito daquilo porque eu entendo certo. Eu não fico defendendo coisa errada, mas eu começo a entender certo. Eu começo a discernir. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu pego qualquer pregador na internet, quando nós conversamos assim com os irmãos, eu explico para os irmãos, falo, ó, esse irmão aqui é bom nisso. Nisso aqui ele é desviado. Ó, esse pastor aqui, ele vai bem, né, tal, nós está até comentando esses dias, né, desse pastor, né? Tem pastor que você tem que ouvir ele por causa de um assunto, mas se você pegar o outro assunto dele, né, não tem nada a ver com o propósito de Deus para a nossa vida. E por que a gente discerne? A gente discerne por quê? Porque temos palavra, experiência e certeza do que Deus tem para a nossa vida. E aonde que eu pego caminho errado? Caminho errado é mudança de pensamento. Então as circunstâncias,
se a gente não tiver firme, as circunstâncias começam a ser muito fortes na nossa vida, e nós começamos a achar que nós estamos errados. Entende? Igual eu estava explicando agora para a irmã, né? Então, um dos segredos para a gente permanecer firme no caminho de Deus, é a gente priorizar a igreja. Quando fala priorizar a igreja, quem tem maus olhos sabe o que pensa? Mas meus filhos, aí não pensa assim, em primeiro lugar vem a família. Mas espera aí, se você priorizar a igreja, você vai ficar pior na tua família? A pessoa tem maus olhos. E por que tem maus olhos? Não é porque ela é mau, é porque ela foi doutrinada e ensinada que a família vem em primeiro lugar. Agora vem um pastor falando que é a igreja. Fala para mim, irmã, se você priorizar a igreja, você vai piorar na tua casa? E aí? Se priorizar a igreja, ficar pior em casa, então é hipócrita, é fariseu, não ouviu Deus. Então nós começamos a ter maus olhos por causa das coisas das sementes que foram plantadas no nosso coração. E nós precisamos ir lá no coração de Deus, ter essa comunhão no coração, com o Espírito Santo, com Jesus, aprender para Ele iluminar os nossos olhos. Todos nós estamos, de certa forma, em muitas coisas, com um caminho errado no coração, todos. E por isso que nós estamos surdos, e não podemos ouvir o Espírito Santo. Mesmo Ele falando conosco, diga comigo, o Espírito Santo fala com todo mundo, fala aí. Agora pergunta para você mesmo, e eu estou ouvindo? Você está ouvindo bem o Espírito Santo? Quando a Bíblia diz assim, o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora preste bem atenção. Para Deus te dar uma vida em abundância, primeiro Ele precisa te dar propósito. Para você ter um caminho, Ele tem que te dar um plano. Se você não tem o propósito de Deus e não tem o plano de Deus, você nem começou nada ainda, querido. E você só vai discernir a voz de Deus, porque o diabo veio para matar o propósito de Deus e te tirar do plano. Se eu não estou no propósito, não entendi ele ainda, o propósito, né? Não tem um plano de ação. O que a igreja é? É um plano de ação. Qual é o propósito da igreja? Né? Fazer as pessoas conhecer Jesus para ser salva. É a glória de Deus manifesta na terra. A igreja é gloriosa, a igreja é a manifestação dos filhos de Deus na terra. Então eu tenho várias coisas aqui que tudo são a mesma coisa. Eu tenho que ter propósito. Né? E quando eu vou descobrindo meu propósito, não, Deus me chamou para ser evangelista. Então eu começo a me preparar, a ser mais treinado para ser um evangelista. Né? Quando a gente descobre que um irmão é profeta, nós temos que patrocinar para ele aprender a ser profeta. Mas se aquele profeta começa a não entender o pastor, né? Começa a não entender o propósito de Deus, ele se torna um profeta do diabo, não de Deus, porque ele vai achar que está servindo a Deus e na realidade ele está colaborando com o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Então precisa compreender esse propósito para poder você ser guiado pelo Espírito Santo. Né? E é bom mesmo que você não aprenda enquanto você não pegar firme com Jesus. Por quê? Porque se você acha que você sabe dirigir a Deus, se você está com o coração todo doente, o que vai acontecer? O diabo vai te dirigir e você vai ter convicção que é Deus que está te dirigindo. Quando eu comecei a aprender sobre libertação, eu tive experiência que o pior demônio mais forte que tem é o da religiosidade. E o espírito da religiosidade, ele imita o Espírito Santo. Dá um trabalho para você discernir ele, e para tirar ele das pessoas, é praticamente impossível, porque ele é hospedeiro daquele que tem opinião própria. E aquela opinião própria precisa converter, e quão difícil é converter um coração desviado, endurecido.
ele não ouve a gente falar. Ele nem gosta da gente. Ele abomina até a gente. Então como é que você vai ajudar, né, Raquel? Fica difícil. A pessoa não, né? Deus tem que enganar ele para poder arrumar uma pessoa que nem que for tranca mesmo, né? Mas que ele não conhece, para ele ouvir. Porque aqueles que ele conhece, ele não ouve, porque aquela pessoa é ruim, ela não gosta de pessoas. Convive com as pessoas, já começa a ter inveja, ter problema com a pessoa. Porque fica olhando defeito. A gente precisa ver o defeito, mas nós só temos autoridade de ver defeito em quem a gente ama, em quem a gente quer o bem dela. Quando a gente vê o defeito e a gente não ama, a gente está vendo o defeito, mas não tem autoridade para mexer com aquela pessoa. Você não pode corrigir uma pessoa sem se amar elas, porque você vai complicar com Deus. Você vai se arrebentar. Primeiro você ama. Depois que você ama, você quer o bem daquela pessoa. Aí se eu quero o bem do meu filho, o que eu falo? Vou ver o defeito dele, eu vou corrigir ele. Na igreja é a mesma coisa, sem amar eu não posso te corrigir. Se eu quero o teu bem, então eu vou te corrigir por causa do teu bem. Então nós precisamos aprender esse segredinho, entende? Senão você não vai ouvir a Deus. Se você não ama a pessoa, querido, o diabo pode dando instrução e você achando que é Deus, você está passando para a pessoa. Então, quando Deus manda a gente amar as pessoas, que tem tanta coisa por trás disso, que a gente iria ficar fascinado em amar, porque tem muita coisa atrás desse negócio de amor aí. Tem muito prejuízo se você não amar. Olha lá, eu viro e mexe, eu corrijo o Júlio. E o Júlio nem vê que eu estou corrigindo, sabe por quê? Porque eu amo ele e ele me ama. Ele me respeita como autoridade. E eu corrijo ele igual muitos irmãos que se ofendem. Você se sente ofendido, Júlio? Não. Por quê? Porque ele me admira, ele me ama, ele gosta de mim. Pegaram? Então, quando eu tenho um problema de não gostar da pessoa, não sei o quê, aquela pessoa, querida, ela pode semear a mais pura palavra de Deus, o meu coração vai estar endurecido. Por quê? Porque o que abre porta é o amor. O que abre porta é o amor. A falta de amor nosso fecha o nosso coração, e o amor abre o nosso coração. Pegaram? Outro dia a Ana Paula me escreveu um negócio lá, né? Na hora eu pensei até que ela tinha saído do ministério. Pensei não, eu passei dois dias na minha vida terrível, né? Pensando que ela saiu. Depois a Rose falou para mim que ela tinha chamado, eu fui lá ler direito e falei, mas ela não saiu do ministério, onde é que eu tirei isso da cabeça, né? Ela estava contando a luta dela. Daí eu vi, né, que através do que ela escreveu, eu falei assim, ó, a Ana Paula recebeu uma cura muito grande através dessa palavra aqui, né? Então, se a gente pegar, né, querido, e não ver, e a gente pode estar com dificuldade muito grande, a gente pode estar com o coração doente, a alma doente. Qual que é o segredo? Agora eu vou falar para vocês o remédio, tá? O remédio para a gente curar o coração, para poder ouvir o Espírito Santo, é você se arrepender, coloca diante de Deus, confessa o seu pecado, porque na hora que você está ouvindo as vozes, se você concordar com a voz, você está pecando no coração. Quando você discorda com a voz, Deus está contigo, mesmo que aquilo dure algum tempo para você ser sarado, Deus está contigo. Por quê? Porque Deus também não concorda, como você resolveu não concordar, e você tem que aprender duas coisas. O coração teu é você, e teu coração não pode concordar com os seus pensamentos, quando eles não estiver condizendo com os propósitos de Deus, e com a maneira que Deus quer que você reaja. E a Bíblia, querida, ela dá um remédio muito simples. Primeiro, ama a Deus sobre todas as... Depois,
o seu próximo. Aonde nós temos problema com a nossa família? É com nossos irmãos, com nosso pai, com nossa mãe. Mas nós crescemos um pouquinho e vai para a escola. Nós vamos ter problema com os coleguinhas de escola, com a professora. Aí nós casa. Vai ter problema com o marido, com a sogra, com o sogro, com o cunhado, né? Aí nós vamos procurar refúgio, nós arrumamos amigos. Aí desses amigos ele pode te cornear, ele pode te trair, ele pode te emprestar dinheiro e não te pagar. Aonde você vai ter problema. Aí você se ferra na vida, vem para a igreja. Agora encontrei Jesus, minha vida resolveu. Daí você descobre, né, que na igreja também está cheio de pessoas. E se não tinha gente ruim lá, chegou você, querido, atrapalhou tudo. Contaminou tudo. E aí você chega na igreja, você vai ter problema também. Então, quer dizer, não adianta. Se você correr, né, o bicho pega, e se você ficar, o bicho come. Então não tem jeito. Você tem que entender uma coisa. Jesus, ele deu a receita, e ele é a receita, e o plano dele, querido, quando Deus começa a dar os propósitos dele, ele quer que você ame a proposta dele, ame o prêmio dele, ame a vinda dele, ame a glória dele, ame o Espírito Santo, ame os anjos de Deus, ame a Deus sobre todas as coisas. E quando você olha para esse mundo, você fala assim: eu estou tendo uma oportunidade aqui, ó, se eu não aproveitar, eu vou morrer, nu eu nasci, nu eu voltarei, eu tenho que aproveitar e juntar tesouro no céu. Então você começa a criar esses propósitos. Como é que eu vou fazer para isso? Primeira coisa, sem amor não adianta nada. Aí você fala assim: para que eu vou na igreja? Querido, você tem que vir na igreja para ser curado do coração e amar. Ame, ame. Então, quando nós vamos fazer agora o porco no tacho, né, o que você tem que pensar? Eu vou fazer esse programa de índio, porque eu preciso ter uma família, porque eu preciso ser curado. Só é uma nova chance que Deus está me dando na família, que eu posso ser curado. É um projeto de Deus. Agora, se você não quer ir, não vai, não gosta, o que você está dizendo? Você está endurecendo o coração para o propósito de Deus. E isso, querido, não tem desculpa. Isso é um pecado super, hiper, mega grave. É mais pecado do que adultério, do que roubar, do que matar, do que jogar, do que fazer qualquer outra coisa. É ficar contra o projeto de Deus, que é a igreja. A igreja vai fazer alguma coisa, querido, você tem que patrocinar. Olha o testemunho da irmã. A irmã veio aqui e falou para mim: pastor, que dia maravilhoso, porque eu vim aqui cedo fazendo isso. Eu vim aí, né, e tal. De noite ela trouxe o marido, né, ela estava falando, ela está toda avivada por causa daquele jantar de ontem. E você está pensando se você concorda ou gosta ou não gosta? Quer dizer, o que é isso? Não é a festa que é importante. O importante é o propósito de Deus de formar uma família. A partir do momento que você estiver curado na igreja, agora você fala assim: eu tenho problema com o meu patrão, né? Querido, não é o patrão que vai mudar. O patrão pode piorar. Quem tem que mudar sou eu. Eu tenho problema com os clientes. Não é os clientes que tem que mudar. Quem tem que mudar sou eu. Esquece os outros. Porque se você depender do marido mudar, se você depender do patrão mudar para você ser feliz, você está frito. Não vai. Se eu depender da minha igreja mudar para mim mudar, se eu depender da minha igreja para mim ser avivado, né? Não, é eu que tenho que mudar. É eu. Eu lembro quando eu me converti, né? Então eu achava, eu fui com muita sede no pote, e eu achava a igreja metodista muito fria, muito fraca, e eu aprendi algumas coisas lá, né, e eu queria, mas depois eu queria que a igreja mudasse na marra, né, mas daí eu comecei a trombar com coisas maiores do que eu, comecei a ter paciência, eu tinha que ir lá no coração. Mas depois o que eu fui vendo? Eu falei assim: não, deixa a igreja para lá, deixa eu. Aí eu fui orar, fui ler Bíblia, fui buscar. Eu busquei, né, e ia na igreja para ajudar a igreja, e queria lá, né, no final, né.
É eu que tinha que me transformar. Você vai esperar a igreja? Não entendo, a igreja não tem unção. Acorda. É individual. Né? É individual. Nós temos que tomar vergonha na cara, aprender o projeto de Deus, e daí, querido, o Espírito de Deus, ele vai começar a falar no nosso coração. Quando eu quero ouvir Deus falar, primeiro eu tenho que ter uma causa na mão para me falar. Depois, eu tenho que orar, eu tenho que conversar com Ele, segundo a vontade dEle. Então, antes de eu falar com Deus, o que eu faço? Eu medito na palavra, eu medito nos propósitos de Deus, eu medito na minha vida, como é que está espiritual, se eu estou em pecado ou não, se eu estou bem ou não com Deus, né? Então, para isso, o que eu faço? Né? A gente vai, adora, lê a palavra. Tem gente que canta, eu gosto de pensar na palavra, de ler a palavra, de ouvir uma pregação. É assim que eu chego na presença de Deus. Entende? Eu gosto de fazer isso. Aí eu sei que eu tenho que ficar quieto. Às vezes eu deito na minha cama lá em casa assim, eu fico assim, pensando naquele problema. Aí eu paro um pouco, não penso em nada. De repente, querido, eu penso numa solução. Né? Ó, eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu uma vez. Então, quando eu estava quebrado, e eu orando a Deus, né? O Senhor falou assim para mim. Eu comecei a falar com o Senhor, né? Falei, Senhor, mas eu estou te servindo de todo o coração, o Senhor me usa tanto. E essa situação agora, eu estou quebrado. A primeira coisa que o Senhor falou assim para mim. Falou assim para mim. Potência sem controle não é nada. Eu falei, o que o Senhor quer dizer com isso, Senhor? Ele falou assim, ó, se eu te perguntasse, quando você estava lá em Israel, fazia uns 45 dias que eu estava em Israel, se eu te perguntasse, quando você estava em Israel, onde você mora, o que você diria? Eu comecei a responder os meus pensamentos, diga comigo, pastor, só estava pensando, falei. Aí eu comecei a conversar com o meu pensamento, e eu respondi assim, Senhor, eu lembrei de umas aulas que eu tive, né, de endereço. Eu falei, eu ia falar que eu moro na América do Sul, Brasil, Paraná, Bandeirantes, Vila União, Rua Calil Abraão, número 195. Aí sabe o que a voz falou para mim? E se eu te perguntar onde está uma peça na tua loja, o que você vai me responder? Eu vou falar com o Nercinho, sabe onde é que está. Aí sabe o que o pensamento falou comigo? Falou assim, se você não sabe aonde está o que eu já te dei, por que eu vou te dar mais? Aí eu falei assim, E aí, eu elaborei um plano. E eu achei, gente, que eu estava tendo uma revelação que ia transformar o mundo empresarial. Eu desenhei a loja num papel e coloquei setor 1, setor 2, setor 3, que era como se fosse os estados do Brasil, né? Aí coloquei até setor 7, daí coloquei assim, agora setor 7, né? Daí eu coloquei assim, a rua, que era os corredor, as partilheiras, que era a cidade, os vão, né? Que era as vilas, né? Coisas eu fui imaginando, né? Assim, colocando tudo no papel e desenhando. Aí fiz uma reunião com os funcionários, mais com os homens que nós fazíamos oração. Falei para ele tudo que Deus tinha mostrado, mostrei num papel assim, né? Aí o Joãozinho da JD olhou aqui lá e falou, mas isso aqui é moxerifado. Eu falei assim, isso já existe? Ele falou, sempre existiu. Quando um cara vai comprar uma peça ali no Gervásio, como é que você acha que eles vão lá tão rápido e pegam uma peça? Porque o que acontece, né? Nós ia pegar a peça, colocar ali, né? O numérico em letra, onde estava a peça, né?
Então ela ia colocar nas peças, daí a gente via a peça no computador e ia lá buscar a peça, né? Então, aí eu falei, isso já existe faz muito tempo. Aí o Roberval, que trabalhava comigo, falava assim, eu trabalhava no ferro velho, até ferro velho já tinha isso, né? Mas eu, como era analfabeto, nunca tinha estudado, quem me ensinou? Quem, gente? Passou-se muito tempo, né, depois que nós tínhamos consertado, a Dani quis fazer uma faculdade, né? Ela falou assim para mim, que faculdade que eu escolho? Eu falei assim, filha, para poder ser empresário, para a gente ficar rico, a gente tem que ser bom em algumas coisas. A primeira que você tem que ser boa é comunicação, porque quem não comunica se estrumbica. Segunda coisa que você tem que ser boa é administração, porque sem controle, né? Porque nós já sabia, né? E eu falei para ele, você tem que entender um pouco de direito, porque senão você fica rica, um espertinho que te passa a perna, você perde tudo. Então, se a gente não entender dessas coisas, pelo menos noção, até para contratar um advogado, você tem que saber o que você quer para explicar para ele. Quando eu vou conversar com o meu contador, o contador me oferece as coisas, eu não posso aceitar o que ele está falando. Eu tenho que ver, entender do que ele está me falando e falar o que eu quero. Esses dias atrás mesmo, eles fizeram uma proposta lá, o imposto iria ficar em 24 mil reais. Eu peguei e falei para ele, mas eu não posso fazer assim, assim, assim? Assim, 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 vai ficar em 3 mil e pouco. Então, eu ia perder 19 mil reais. Se eu não sou bom em questão de administração, de contabilidade, essas coisas. Aí, né, a Dani foi fazer administração. E passa-se o tempo, né? Um dia ela teve uma aula, ela chegou lá em mim e falou assim, ô pai, o que foi? O senhor não imagina o que hoje eu aprendi na escola. Eu falei assim, não imagino. Ele falou, é uma coisa que o Espírito Santo ensinou o senhor. Eu falei, o quê? Hoje a aula foi sobre logística. Mas o incrível foi como o professor começou a aula. Foi como? Ele falou assim, imagina você em outro país. E alguém te perguntasse, onde você mora? O que você responderia? O professor pegou a aula e falou isso. Então, o que vocês têm que saber? Que aprender a conversar com o Espírito Santo vai te ensinar. Hoje eu sou empresário, eu não fui em escola. Eu sou pastor. A pessoa vai falar, outro dia falando com o irmão, o senhor não tem nenhum diploma? Eu falei assim, até tem, mas eu preferi rasgar ele. Tem da CEPAL, tem uns cursos lá que tem diploma, mas não quero saber disso. Né? Porque eu aprendi. Aprendi com quem? Até ontem eu estava contando para a esposa do Júlio ali, falando assim, mas como é que o senhor então assim consegue pastorear? Eu falei assim, então, eu vou te explicar como é que o Espírito Santo me ensinou a ser pastor. Falei, primeiro eu ajudava pastor, né? Fiquei 14 anos, fui até administrador da igreja. Aí, saí da igreja e um dia eu estou em crise lá na loja lá, e estava construindo o prédio, e nós, naquela turbulência, lá na Metodista, e o Senhor só ficava falando para mim, você é meu pastor. Eu falava assim, ele queria dizer que eu não era pastor da igreja metodista, que eu era pastor chamado por ele, né? E eu falava assim, Senhor, que pastor, eu não cuido nem da minha vida. Como é que eu vou cuidar da vida dos outros? Aí o Senhor falou assim para mim, o que é ser um pastor para você? Eu falei, Salmos, e eu estava em oração. E depois que eu tinha conversado com Deus, né, a Carmen e a Ellen chegou, no momento lá, aí as duas profetizou, confirmou a palavra, sem ela saber, e eu falava para o Senhor assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele falou assim, então, você está começando a entender. Aí ele falou assim, quem são suas ovelhas? Eu falei, nesse caso, a Rose, os meus filhos, e parei neles, né? Aí o Senhor falou, quem mais? Meus funcionários. Aí ele falou, quem mais? Eu
falei, agora mais ninguém, né, Deus? Ele falou, você está entendendo. Aí eu comecei a entender que a gente só pode pastorear quem está perto da gente, e quem quer, né? A pessoa pode estar perto e não querer, mas a gente tem compromisso com quem está perto. E daí eu entendi, né? Que às vezes o teu pastor pode... Eu sou pastor do Ministério de Restauração da Noiva. Mas o seu pastor, igual no caso da irmã lá, né? Quem que foi? Quem que o Espírito Santo dirigiu para ser pastora dela? Foi a Fran. Eu morro de ciúme disso, irmã. Sabia que pastor, quando ele é religioso, ele tem ciúme? Ele não quer que... O meu sonho é que todos vocês sejam pastores. Né? E eu vou ser pastor de vocês. Eu não tenho, e se você, seu pastor, tiver mais ovelhas do que eu vou ficar muito satisfeito. Então, o que nós temos que compreender? O Espírito Santo, ele fala, e tudo que eu queria, querido, é que você viesse no culto, ficasse na Bíblia, entrasse no propósito de Deus, lesse a Bíblia, fizesse parte de uma igreja, né, de uma maneira envolvente mesmo, né, para patrocinar a família de Deus, para ser um irmãozão que vai ajudar a igreja a andar em amor, né? Para daí, a partir disso, a semente nossa vai fazer um estrago no inferno. A partir disso. Sem nós estarmos edificando a nossa igreja em amor, por isso que não precisa muita gente, eu não sei se vocês entendem, né? Porque uma pessoa incomoda muita gente, 2 pessoas incomodam muito mais, né? E assim vai indo. Mas nós não precisamos mais do que 5 pessoas. Nós não precisamos, se nós tiver 10, já é um regaço. O que nós precisamos são de pessoas verdadeiras, que entendam o negócio, e que se junte à visão, e saiba, né? Que ele, a partir de agora, ele está a serviço de Deus, em primeiro lugar. E todas as outras coisas na tua vida vão fruir a partir disso. No começo, você vai achar que está perdendo. Você vai achar que a tua vida é igual eu perdi tudo. Foram 3 anos, só andando para trás, igual caranguejo. Mas não é que eu estava perdendo, é que Deus tem que limpar tudo que atrapalha. Porque o que Ele tem que fazer na tua vida é novo, é uma nova história. O maior problema nosso, quando nós evangelizamos alguém, a pessoa pode estar com a vida mais desgraçada que for, é nós tirarmos ela daquela vida. Porque o que Deus tem para você é novo, é tudo novo. E o que Deus tem para você é maior do que você pode pensar, do que você pode imaginar. E o que vai atrapalhar é segurar o que é velho. Porque o vinho novo não pode pôr em odres velho. Porque o vinho novo, vinho velho para o homem é o melhor, mas o vinho novo para Deus é o melhor. E vinho novo, vida nova, se põe uma pessoa que deixa para lá velha. Por isso que Deus tirou a borracharia, tirou os bens que eu consegui com a borracharia, tirou o recurso da borracharia, porque o que Ele tinha para mim era novo. Pastor, como é que eu começo? Então, nós não precisamos preocupar agora com o nosso coração, nós começamos a buscar a Deus. É como você buscar uma pessoa, né, que vai ser a solução tudo da tua vida. Essa pessoa é Jesus. Você começa a buscar Ele, né? E como é que eu vou buscar Jesus, né? Jesus, meu querido, ele vai pegar você por meio do Espírito dele. O Espírito Santo vai te pegar, vai conversar com você, vai falar assim, ó, você tem coisa no teu coração. Você viu essa palavra de hoje? Ela está mostrando assim que você tem problema com pessoa, que você tem problema com isso, você tem insegurança, você tem medo, você tem tudo isso. O Espírito Santo vai falar assim para o Senhor, mas Jesus vai fazer tudo novo. Então você não tem que se preocupar, então eu tenho que mudar meu coração, tenho que mudar. Não, você precisa adorar.
Adorar não adora só com a música. Adorar significa o seguinte: eu estou com problema com o patrão, mas eu vou te agradar, Jesus. Aí você não vai lá, entende? Para aliviar teu coração, para tirar o pecado de você. Isso aí Jesus já tirou lá na cruz, eu não sei se vocês entendem. Jesus já tirou lá na cruz. Você vai lá para agradar Jesus. E na hora que você estiver agradando Jesus, a Ele a glória, a Ele a honra, e Ele está agora sendo agradado, e essa glória vem sobre você. Aí você vai querer perder isso? De jeito nenhum. Então eu vou estudar a palavra, eu vou coisa, por quê? Porque eu não quero que essa glória vá embora. Eu não quero que os anjos saiam e venha demônio. Eu não quero, por quê? Porque eu gosto é de Jesus. Só, querido, que Jesus, sabia que Jesus está assentado à direita do Pai? E Ele só pode estar aqui por meio do seu Espírito. Então, por isso que nós temos que conhecer o Espírito Santo. A Bíblia fala assim: o Espírito Santo vos convencerá. A única coisa que você precisa é entregar a tua vida para Jesus, porque Jesus é a porta, Jesus é a chave, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E se você não olhar pela porta que é Jesus, você sempre vai achar a palavra do pastor difícil. O teu coração só sabe ser religioso, você vai achar que você tem que merecer, que você tem que obedecer, que você começa a ter autoridade porque obedece. Não, você obedece porque você ama, você quer agradar a Deus. Amém, querido?